O meu amigo Edson, ele perguntou e falou assim: Anderson, qual que é o tema de hoje? O tema da palestra do dia. Ele falou assim, eu falei para ele, é por quê? Aí, com certeza, acho que ele deve ter ficado com aquele ponto de interrogação. Mas, Anderson, qual que é a fonte? Eu falei assim, a fonte é o Livro dos Espíritos, gente. Então, eu coloquei esse tema meio polêmico, falar assim, por quê? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós vivemos com a família que nós vivemos? Por que nós estamos onde estamos agora? Por que nós pensamos do jeito que nós pensamos hoje? Ou por que os nossos amigos estão do nosso lado? Ou por que os entes queridos também estão do nosso lado? Tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí, por isso que eu falei assim que o tema da palestra é por quê? E aí, eu vou começar com a principal fonte, que é do Livro dos Espíritos, que é o livro terceiro, que é a lei moral, a lei divina ou natural. Então chega aqui na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E aí os Espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E também ela não nos faz infeliz, e senão quando nos afasta dele por nossas preocupações ou por nossas atitudes. E aí, não muito feliz ainda, o Kardec chegou e perguntou de novo, na questão 615, a lei de Deus ela é eterna? E aí os Espíritos respondem, sabiamente, ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. E aí, por que eu coloquei o tema por quê? A vida, ela é cheia de atribulações. E aí, quando chega o filósofo, ele fala assim para vocês, às vezes a vida fica realmente complicada. Ela é complicada, a gente pode ficar sem dinheiro, a gente pode ter muitas enfermidades, a gente pode também ficar destroçado moralmente, psicologicamente. E aí, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou a gente seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou, no caso assim, nós estamos aqui reunidos, que é o que eu sempre falo assim, que tem os espíritos iluminados, que estão sempre assim nos testando, e aí tem os espíritos de luz, que são cada um de vocês que estão aqui. E aí eu sempre falo que, eu sempre gosto de comentar, se nós focamos no lado ruim das coisas, e a gente começar a fortalecer cada vez mais a nossa vida, essas coisas ruins, o que vai acontecer? A gente vai entrar numa vibe totalmente negativa. A gente vai começar a se deteriorar e se degradar automaticamente. Uma coisa que a gente sempre fala assim, todas as histórias que a gente tem na nossa vida, sempre é um teste constante. E se a gente começa a se auto-sabotar, que é a coisa mais natural do mundo, e gente, ó, isso aqui que eu tô falando, vale para mim também, tá? Porque muitas vezes quando eu me vejo sabotando, o que eu faço? Eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu abro no capítulo 17, item 3, que é o homem de bem. E cada vez que eu leio o homem de bem, eu tomo um tapa na cara. Sempre. Sempre. Ou eu tomo uma porrada no estômago ou na costela. Por quê? É um presta atenção que eu tomo na vida. Vendo tipo, Anderson, cara, tem tanta gente que está na pior ainda, você ainda está reclamando. E aí tem um livro que eu estava lendo, que na verdade assim, são os Navy SEALs, né? Que é do Joe Localwinks, né? Que ele era um Navy SEAL. O que é um Navy SEALs? Que na verdade é como se fosse um exército norte-americano de elite. Então eles se dedicam assim, na verdade assim, como é que fala? Praticamente com a alma completa para poder salvar as outras pessoas. E para eles não tem descanso. Não existe descanso. O momento de descanso deles é eles ficarem exercitando. Porque qual que é a missão deles? É salvar vidas. E os Navy SEALs, como eles são da elite, né, norte-americana, do exército norte-americano, e aí o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer o melhor deles, mas só que para eles, o que é o melhor deles, eles têm que estar melhor ainda. Independente, assim, qual que é a missão deles, é salvar, mesmo que seja um inimigo e mesmo que seja um amigo. Independente disso, é salvar vidas. E aí, por que a gente fala assim? Ele fala assim, todo dia a gente sempre está sendo testado constantemente. E aí, quando a gente chega naquela velha história assim, dos Navy SEALs, fala assim, poxa, se a gente pode fazer melhor, por que a gente não vai se dedicar mais? E aí, quando eu começo a ficar lendo as histórias deles, eu falo assim, puxa, mas eu tô aqui,
no meu escritório, eu trabalho com vendas, né? Eu tô aqui no meu escritório, e aí com ar-condicionado, e ainda tem o carro com ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado. Gente, imagina esses caras quando estão na guerra salvando vidas, pegando aquelas pessoas totalmente assim, na verdade, desabilitadas, ou então realmente com perna amputada, braço amputado, e aí eles falam assim, poxa, eles vêm sempre enxergam o pior, mas quando eles têm o pior, ao mesmo tempo eles levam para o melhor. E aí o Viktor Frankl, eu não sei se vocês já ouviram falar do Viktor Frankl, já ouviu falar? Viktor Frankl, na verdade, assim, ele é um psicólogo e eu achei sensacional assim, a postura dele como psicólogo. Então, assim, só para fazer um resumo geral da vida dele, porque foi uma escolha que ele fez, só para completar, ele era casado aos 22 anos com a esposa dele, completamente apaixonado, amava a esposa dele. Só que, numa determinada época, aconteceu uma tragédia na Alemanha, onde veio o quê? O nazismo. E aí, o que os nazistas fizeram? Pegaram todos os judeus e levaram para o campo de concentração. Aí a gente já sabe qual que vai ser a história. O Viktor Frankl foi separado da esposa dele aos 22 anos. Ele tinha toda uma vida pela frente. Ele foi separado dos pais deles e dos irmãos deles. Então, moral da história, ele foi o único que sobreviveu. Mas só que porque ele sobrevivia, mesmo no campo de concentração, ele procurava encontrar coisas boas. E nessas coisas boas que ele encontrava, ele falava assim, puxa, mas quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Quando eu sair daqui, eu vou ajudar as pessoas. Quando eu sair daqui, mas só que tinha outras pessoas que já estavam na outra vibração. Por quê? Que estavam se auto-sabotando. Bem do tipo, vamos supor, o Anderson da vida. Eu não vou sair daqui, a minha morte é certa, e aí cada vez mais eu vou passar fome, cada vez mais eu vou degradar. E aí tudo que ele passava naquele momento, ele tirava uma lição. Ele falou assim, o que eu posso tirar daqui para eu poder realmente fazer melhor lá fora? O que eu posso tirar daqui, o que eu posso fazer melhor para outras pessoas lá fora? Então ele tinha um porquê de estar lá. E ele também tinha um porquê para poder se motivar cada vez mais para poder sair vivo de lá. E ele falou assim que ele tinha um colega que sempre olhava para a janela e falou assim, porra, Viktor Frankl, mas cara, você tá sempre aqui, a gente tá passando, sabe, sempre dificuldade, a gente passa fome, passa tudo. E aí a gente ainda continua sendo realmente sempre motivador, sempre se dedicando. E ele falou assim, sabe quando eu olho para aquela janela, é que eu vejo um porquê bem distante que eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Na verdade, assim, ele colocou isso na mente dele. Agora, se ele ia sair, a gente não sabia, mas só que ele colocou na mente dele que ele ia sair de lá e que naturalmente ele ia salvar as pessoas. E o que aconteceu? Depois de ele ter passado muitas dificuldades, mas não é que assim, é que ele passou dificuldade, ele foi preso, ele foi massacrado moralmente, ele foi massacrado fisicamente, mas só que naquele massacre moral, ele se fortalecia cada vez mais. E é o que fala aqui no Livro dos Espíritos. O que ele seguiu? Simplesmente a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus, gente, ela é sábia. É a lei mais sábia e justa do mundo. Os homens falham. Tanto é que se a gente chegar aqui na questão 616, que aí quando Kardec pergunta, Deus, ele prescreveu aos homens e também, na época, o que lhe foi lhe dado como lei. E aí, quando os espíritos respondem, eles falam assim que Deus não pode se enganar. Ele é sempre justo com as suas leis. O homem é que não é obrigado, na verdade, ele não se obriga a seguir as leis de Deus. E aí, por ele não seguir as leis de Deus, ele se torna uma lei imperfeita. Por isso que as leis do homem, elas sempre mudam. As leis de Deus, jamais elas mudam. Gente, ó, Edson, meu amigo, se você quiser entrar no circuito, fica à vontade. Fica à vontade para poder interagir, que aqui é um bate-papo de amigos, viu, meus amigos? E aí, quando um determinado dia, um filósofo chamado Cleantes de Asos, ele estava andando nas ruas de Atena e ele encontrou um cara que ele sempre estava falando mal dele. Ele estava se denegrindo, se xingando, se vangloriando, ou melhor, se vangloriando, ele estava se denegrindo cada vez mais. E aí, ele chegou, parou esse homem e falou assim, meu amigo, lembre-se, e disse, você não está falando com uma pessoa má. Seja mais gentil com você mesmo. Porque o que acontece? A coisa mais natural é a gente fazer, se autocriticar. E a gente começa a se criticar, a gente começa a se sabotar, principalmente quando existem as mídias sociais. Com as mídias sociais, aí as pessoas que começam a se comparar. Quando começa a se comparar, pronto.
aí a sentença é fatal. E a gente não pode se comparar, porque cada um tem sua importância. Cada um tem o seu dever aqui, cada um tem sua missão aqui. Eu tenho uma missão, a minha amiga tem uma missão, o Guto que está gravando aqui, ele também tem uma missão. E olha que bacana a gente chegar, se a gente propagar a doutrina espírita, porque eu tinha um preconceito com a doutrina espírita. Depois que eu falei assim, poxa, se eu tenho esse preconceito com essa doutrina espírita, quando eu passei a compreender a doutrina espírita e estudar a doutrina espírita, aí eu falei assim, puxa, lá fora tem muitas pessoas que têm o mesmo preconceito que eu. E qual que foi a minha missão? Eu falei, cara, quando eu sair daqui, quando eu terminar o curso, na verdade não é que a gente para de estudar, viu, gente? A gente continua estudando constantemente, mesmo que a gente finalize o curso, continue estudando. Eu vou realmente propagar a doutrina espírita, porque eu tenho certeza que tinham pessoas que pensavam como eu, que tinham esse preconceito. E aí, às vezes, nós somos críticos, maiores críticos de nós mesmos. E se a gente é crítico de nós mesmos, o que o Espiritismo ensina? A gente viver um dia de cada vez. A gente realmente chegar e se dedicar. E o que o Cleantes ele disse? Simplesmente para a gente não ficar se sabotando. Para nós nos tornarmos amigos de nós mesmos. E se a gente se torna amigos de nós mesmos, automaticamente e naturalmente a gente começa a se recuperar moralmente, espiritualmente para a nossa evolução moral. Gente, tá tranquilo até aqui? Beleza? Ah, então tá bom. Se vocês estão balançando a cabeça porque eu estou reencarnado ainda. Mas, e aí o que acontece? Muitas pessoas realmente acabam tornando assim um impossível, mas para poder ter uma vida constante. O que é o nosso amigo e filósofo Sêneca ele fala? Porque Espiritismo não é filosofia, ciência, filosofia, ciência e religião. Então Sêneca, ele foi um filósofo e ele fala assim, ser seu próprio melhor amigo é fundamental. Então nós precisamos ser os nossos próprios e melhores amigos. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui polêmica. Na verdade não é uma pergunta polêmica, é uma pergunta simples, né? Qual é a profissão que não existe passado? Alguém se arrisca a dizer? Qual é a profissão que não existe passado? Gente, quem responder, tá vendo? O meu amigo Edson, ele é diretor de um banco chamado BEM, que é, BEM, que é o Banco Espiritual da Evolução Moral. O Edson, ele é o diretor. Quem acertar a resposta, ele vai transferir para a conta de cada um de vocês 355 Spirit Coins, que são moedas espirituais, são criptomoedas espirituais. Vocês não vão ver, mas vai cair na conta de vocês. Então, se cada um de vocês que passou por aquela porta já estão cadastrados, já tem conta aqui corrente no Banco Espiritual da Evolução Moral, que o diretor é o Edson, e cada um que responder, quem acertar vai ganhar 355 Spirit Coins, que ele vai transferir para a conta de vocês. Quem se atreve a dizer qual é a profissão que não existe passado? Você se arrisca? Todas? Mas fala uma. Deixa eu ver. Agora você me pegou. Ah, então você não vai ganhar os 355 Spirit Coins. Guto, você se arrisca a dizer? Não. Meu amigo, você se arrisca a dizer? Ninguém, gente, é muito fácil. Quer falar, Edson? Quer arriscar? Não, porque ele é o dono do banco e ele não pode, né? Gente, é vendedor. Vendedor não tem passado. Vendedor é assim. Depois que passa o mês, independente de ele ter um bom desempenho ou não, vai começar um novo mês. Vão ser novas metas, novos objetivos. Então, por que exemplifica aqui o Espiritismo? A gente exemplifica a nossa vida. A nossa vida é a mesma coisa. Cada dia que a gente acorda, a gente se levanta, e a gente acorda, a gente é um novo dia que está começando. Então, começou do zero. Então, a gente tem novas oportunidades, novas possibilidades, e novos desafios também. E aí, porque, não sei se vocês conhecem, no Evangelho, ou melhor, no Livro dos Espíritos, tem o que nós chamamos de emancipação da alma. O que é emancipação da alma? É no momento que a gente dorme, que a gente descansa o nosso corpo físico, mas o espírito, ele continua vagando o quê? Ou ele vai através de buscar novas informações, tirar novos aprendizados, ou às vezes encontrar com entes que estão reencarnados ou desencarnados também. Então isso é durante a emancipação da alma. Aí depois que descansou, depois que chegou um determinado tempo, aí o espírito volta para o corpo, não é que ele vai e solta, na verdade é um cordão fluídico que fica ligado no espírito.
Tranquilo até aqui, gente? Entendeu? Beleza. E aí o espírito volta. Então, com o Anderson acontece a mesma coisa, assim como cada um de vocês. Às vezes a pessoa, puxa, mas eu tive um sonho meio louco, meio doido. Não é que você teve um sonho meio louco, realmente teve a possibilidade de conhecer novas pessoas e ir para outros países também. Na verdade, o meu sonho era um dia, quando eu fosse, né, durante a emancipação da alma, eu ir para Disney. Mas até hoje eu não consegui o passaporte, eu não consegui tirar o visto, não fui autorizado nem o visto espiritual, nem o passaporte espiritual. Mas um dia ainda há de conseguir ainda. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque a natureza, ela segue naturalmente, ela segue toda a vida. Então, tem um ciclo, tem a estação do outono, verão, o inverno, a primavera, tudo segue naturalmente. Então, tudo tem um começo, aí depois que teve um começo, aí tem um fim, aí depois vem uma nova estação, aí depois vem uma nova estação. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente acorda, a gente tem novas possibilidades. Então, por exemplo, aqui eu estou tendo uma nova possibilidade de conhecer pessoas novas. Tem pessoas que eu já conheço aqui, mas também tem pessoas novas que eu estou conhecendo aqui agora. E aí, quais são as possibilidades? Quais são os desafios que nós temos no nosso dia? Então, o que acontece? Para a gente lidar com as nossas emoções são difíceis. Por que eu estou falando isso? A minha filha, a Pietra, ela tem 11 anos de idade. E hoje em dia a gente sabe que uma criança com 11 anos de idade, como eu tinha comentado anteriormente, até uma criança com 5 anos de idade, ela tem muito mais informações que o imperador romano daquela época. Então, hoje em dia, assim, o CSC é muito agitado, com muita informação, mas só que ao mesmo tempo eles não sabem lidar. E ontem, um belo dia, ela pegou e acordou, e eu preparando o café lá, que como eu sou hiperativo, eu tenho que chegar assim, eu acordo 4 horas da manhã, eu faço exercício, faço meditação, faço leitura, e preparo o café, deixo tudo pronto, e eu estava preparando o lanche dela. E quando eu estava preparando o lanche dela, o que aconteceu? Eu ouvi um choro e estava chorando. Mas sabe quando você vê assim, você vê a criança que estava chorando sentido, mas sentido mesmo chorando. E eu falei, caramba, o que foi que aconteceu? Ela acordou tão bem. Moral da história. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a criança hoje ela tem muita informação, só que elas não sabem lidar com a informação, não têm a maturidade. Podem ser espíritos antigos, mas só que quando reencarnam, eles começam um passo de cada vez, por quê? Para ter novos conhecimentos e novas experiências. Claro que ela está tendo uma nova experiência, pode ser, com certeza ela teve outras experiências nas reencarnações anteriores, só que ela estava chorando, e chorava sentido, e resmungava, e chorava sentido, e eu lá, falando, pelo amor de Deus, falei, princesa, o que foi que aconteceu? Explica para o papai o que aconteceu. Não, papai, que eu não sei o que chorava. E ela falou, princesa, só senta aqui, vamos sentar aqui na cama, explica para o papai o que está acontecendo. Não, é porque eu tô gorda aqui, mas não sei o que. Eu falei assim, a minha filha, ela tem 1,43 m, e pesa 35 quilos. Aí se a gente for fazer uma comparação, 1,43 m, 35 quilos, então não tá gorda. Estaria gorda se ela tivesse com 60. Mas mesmo assim, eu falei, puxa. E aí começou a falar, por quê? Eu falei assim, mas por que você está falando isso? Não, porque a minha coleguinha falou que eu tô comendo muito, que eu tô gorda, que eu tô comendo muito. Eu falei, não, princesa, vamos fazer o seguinte, deleta isso daí. Você é você, a sua coleguinha é sua coleguinha. Ela tem uma percepção da natureza, você tem outra percepção da natureza. Mas só que ao mesmo tempo você tem as suas qualidades, mas você também tem os seus defeitos, assim como o papai também tem os defeitos e também tem as minhas qualidades, como cada um de vocês e assim a sua coleguinha também. Só que não é porque a sua coleguinha falou uma coisa que você vai seguir o conselho dela, que você vai seguir justamente o que ela está falando. Não quer dizer que ela está certa. É o ponto de vista dela, mas ao mesmo tempo pode ser que ela esteja falando isso ou por maldade, ou pode ser que ela esteja falando isso por uma percepção dela. Então vamos fazer o seguinte, procura analisar, vê se faz sentido você continuar com a amizade dela. Vocês lembram que também no Evangelho, quando Deus fala assim, amai ao próximo, quer dizer, Jesus quando falava assim, amai ao próximo como a si mesmo, não é, quer dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, mas o fato de nós não desejarmos mal para aquelas pessoas que desejam mal para nós. Então, eu falo assim, vê se faz sentido você continuar com a amizade. Se você achar que faz sentido, você continua. Se não, você fala, respeita o seu ponto de vista, eu compreendo a sua posição, mas só que eu penso de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje as crianças começam a se auto-sabotar e começam a se cobrar. E às vezes a gente também entra nesse negócio aí, puxa, mas o que fulano de tal está pensando? Que roupa que eu vou vestir? De que forma que eu vou me comportar? E muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu vou andar de qualquer jeito. Não, o lance é só a gente andar na forma assim, de acordo com a posição e o lugar que nós estejamos. E que a gente se sinta bem e que a gente respeite as pessoas.
Mas por que eu também estou comentando isso aí? Porque é fácil acreditar em tudo que todo mundo fala. É fácil a gente acreditar em tudo que a internet fala, é fácil a gente acreditar em tudo. Mas só que eu sempre falo, a internet é boa, ela é importante, mas só que nós precisamos filtrar. Aonde que vem Kardec, que ele fala, o mais importante é que a gente tenha uma fé raciocinada. Se a gente tem uma fé raciocinada, a gente pensa com a razão, e com a razão a gente acaba analisando, pesquisando, para depois tirar a conclusão. Então, assim, para nós, é muito importante a gente seguir um dia de cada vez. E a gente, assim, para a gente sair daquele papel de simplesmente de coadjuvante e nós nos tornarmos os atores principais da nossa vida. A gente formar a nossa biografia. Então, cada um de vocês aqui tem sua biografia. E cada um de vocês tem um aprendizado para poder passar para nós. Então, é que eu sempre falo, o trabalho que eu faço aqui, o fato de eu estar batendo esse papo aqui com vocês, cara, é muito tranquilo. Então, assim, agora, manter um centro, que nem, assim, com vocês aqui trabalhando, que nem o meu amigo Edson, isso aqui que é um desafio de heróis e heroínas. Que nem chegar ao Guto e falar assim, cara, eu vou levar o meu celular, eu vou levar a minha câmera, eu vou levar a iluminação para poder fazer uma gravação. Então, cada um tem sua importância. Cada um tem sua dedicação. E é o que eu sempre digo assim, então, dedique, gente, a cada um o tempo de vocês para a gente se tornar, ter uma mente sã. A gente ter uma mente sã é onde que a gente fala assim, a gente fazer uma caminhada, a gente faz exercício, porque eu sei que o Guto ele é atleta, né? Porque eu sei que toda vez que ele vem aqui, ele deve estar vindo da academia. Você veio da academia hoje, Guto? Não veio. Ah, então, puxa, já desceu na brincadeira. O Guto continua treinando, viu, gente? Continua seguindo o Guto. E aí, o que acontece? Se a gente faz uma caminhada, não quer dizer que a gente, além de a gente se preparar assim, para o nosso corpo físico, a gente também vai preparar a nossa mente e o nosso espírito também. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas é só o físico? Não. É mente sã, corpo sã, mas só que acontece com a mente sã é que a gente sempre fala no karatê, né? Que eu sempre sou praticante de karatê. E uma das leis do karatê é assim, treinar firmemente a nossa mente e o nosso coração e o nosso corpo para manter o nosso espírito inabalável. Então, treinar firmemente a nossa mente, nosso coração e nosso corpo para manter o nosso espírito inabalável. E como é que a gente consegue sair? Fazendo exercícios físicos, fazendo atividades físicas, porque às vezes assim, a gente estudar ou cuidar-se do lado espiritual é importante, mas ao mesmo tempo a gente não consegue vir até aqui o centro para poder fazer esse bate-papo se a gente não cuidar também do nosso corpo, se a gente não cuidar da nossa alimentação, se a gente não manter o nosso corpo hidratado, que nem a nossa Rose, né? Que nem a minha amiga Rose, ela hidratando o corpo, tomando água. Então isso, gente, é a coisa mais rica do mundo, é a água. E aí, só continuando aqui, que a gente fala assim, Sêneca ainda chega e fala mais uma outra coisa. Abandone todos os obstáculos e dedique o seu tempo para obter uma mente sã. Porque nenhum homem pode alcançar se estiver ocupado. Vou repetir. Abandone todos os obstáculos e dedique o tempo para ter uma mente sã. E aí, porque nenhum homem pode alcançar se estiver ocupado. Eu posso pegar você emprestado aqui? Vem aqui só um pouquinho. Ó, você vai ficar famoso, você vai aparecer na câmera também. Meu amigo, bate um papo comigo. Faz qualquer tipo de pergunta para mim. Qualquer tipo de pergunta. E aí, Anderson, como é que você tá? Vamos fazer o que a gente tá fazendo um bate-papo de amigo. Oi, Anderson, tudo bem? Quanto tempo? Tá, tudo bem. Tudo bem. Pode continuar. Tá? E aí? Como é que tá o trabalho, a família? Ah, tá beleza. Tá beleza. Ah, legal. Tá. O que faz de boa? Ah, tá. Não, tá legal. Tá legal. Tá legal. Mas tá bem, tá bem. O pessoal tá bem. Isso aqui é um bloqueio. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para ele. O Edson vai transferir 355 Spirit Coins para sua conta, tá bom? Ó, são moedas espirituais, tá bom? E aí, eu volto. Dedique o tempo para obter uma mente sã. O que é uma mente sã? A gente dedicar uma atenção para uma pessoa. Volta aqui, meu amigo, de novo, então. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem. Beleza? Continua, faz uma pergunta para mim. E você? Cara, tô perfeito, tá ótimo, cara. Tudo bem no trabalho? Meu, tá perfeito, tá muito legal. Mas você sabe que eu sou vendedor, né, cara? Vendedor não tem passado, né? Vendedor eu tenho que passar toda mês, eu tenho que ficar cumprindo a minha meta, cara. Tá difícil. Mas estamos lá, estamos radiante ali, porque a gente tem que cumprir as metas e fechar as metas, né?
Não pode desistir, né? Não, jamais. Persistir sempre, desistir jamais. Mesmo que o vendedor não tenha passado. Gente, brigadão. Isso, gente. O que acontece? Porque nenhum homem pode alcançar se estiver ocupado. Então, o fato de nós não estarmos ocupados, nós dedicarmos uma atenção para uma outra pessoa, para o nosso lado, pode ser um ente querido, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que está aqui do nosso lado, que precisa de uma informação. Se a gente desbloqueia, a gente evolui. Então, por isso que ele sempre fala, gente, voltando aqui, pegando. Abandone todos os obstáculos. Vamos abandonar os obstáculos? Quer dizer, não quer dizer que a gente vai ficar livre disso aqui. A gente precisa disso aqui também. Mas também tem Netflix, televisão, filmes. E aí, vamos dedicar o nosso tempo para a nossa mente sã. Às vezes tem aquele momento de paz, tranquilidade. Quer ver um momento bacana que foi legal? Quando eu cheguei aqui, estava um silêncio. Estava um silêncio porque a minha vida era muito agitada. Eu trabalho em agência de marketing e trabalho com projetos. Quando eu cheguei e sentei ali do lado do meu amigo, sabe quando você fica naquela paz? Aquele silêncio, ouvindo aquela voz de fundo, aquele bate-papo, mas sempre baixinho. E às vezes a gente precisa desse tempo. Porque a minha vida é cheia de obstáculos. E eu preciso sempre ficar, tomando muito cuidado com esses obstáculos. E começar a me dedicar para a minha mente sã e para cada um dos nossos amigos também, entes queridos. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês um texto do Carl Jung. E o tema do texto é amor. E eu vou compartilhar aqui colocando uma música de fundo. Se vocês quiserem fechar os olhos de vocês, fiquem à vontade. Se vocês quiserem manter os olhos abertos, se vocês quiserem, fiquem à vontade do jeito que vocês quiserem. Gente, isso aqui não é da minha autoria. Não é da minha autoria. Mas foi um texto que eu vi num podcast que eu achei muito legal o tema dele, que é amor, interpretado por Carl Jung. E ele fala assim que a tarefa mais importante de nossas vidas não é de buscar o amor. É encontrar todas as barreiras dentro de nós. E essas barreiras que nós encontramos em nós é que nós construímos contra o amor. E aí o amor ele não significa encontrar a pessoa perfeita, mas ver uma pessoa imperfeita de uma maneira perfeita. E o amor, ele é uma força da natureza. É um campo magnético que atrai tudo o que é positivo e rejeita tudo o que é negativo. E o amor é a base da vida. Sem o amor, apenas existimos, não vivendo de uma forma tão verdadeira como nós devemos viver. Então o amor, o que ele é? Não é um mero sentimento. Ele é o quê? A verdade suprema, que reside no coração da criação. E quando eu falo que reside no coração da criação, é que reside no coração de cada um de vocês que foram criados por Deus. E quem criou o amor? Deus. Mais justo, onisciente, onipresente, onipotente e que está com cada um de nós. Meus amigos, podem abrir os olhos. Então, é uma coisa que eu sempre falo assim: amem a cada um de vocês, amem a vocês mesmos, sejam os próprios amigos de vocês mesmos. E quando nós somos os próprios amigos de nós mesmos, nós conseguimos ajudar as outras pessoas também. Então eu agradeço de todo o meu coração pelo meu amigo Edson, que me convidou para esse bate-papo de amigos aqui, para esse happy hour de conhecimento.
E que cada um de vocês continue sendo esses soldados, fazendo parte do exército do nosso Mestre Jesus e de Deus, que está sempre no coração de cada um de nós e no coração de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.